Fala, meus queridos, beleza? Bom, Benito, não. Ó, cheguei aqui, notícia de última hora, Vascão demitiu o técnico Ramon. Fim do Ramonismo, o Ramonismo acabou. Notícia quente, quente, tô gravando agora, ó, vou te falar o horário, 1h40 da tarde, acabou de ser anunciada a saída dele. Vasco que perdeu ontem para o Bahia, 3-0, no primeiro tempo já estava 3-0, no segundo tempo ainda tentou uma reação, mas acabou 3-0, não conseguiu fazer gol, nada. Vasco, que vem de maus resultados, né? Perdeu para o Atlético Mineiro, né? Acho que foi 4-1, vou até confirmar aqui, e perdeu agora 3-0 para o Bahia. Bahia que ainda não está embalado no campeonato, não é um time que está se achando e acabou tomando esse vareio e a diretoria entendeu que era o melhor momento já para encerrar o ciclo do Ramon. Lembrando, Vasco tem clássico no próximo domingo, próximo sábado contra o Flamengo. Então não sei se eles quiseram antecipar para não dar o gostinho de demitir o Ramon perdendo para o Flamengo. Não sei se eles já não acreditavam mais no Ramon, como que era. O que eu acho? Eu achei que foi um pouco de, vamos dizer assim, ingratidão não, mas um pouco recente essa demissão dele, vai? Não dá pra falar que foi uma ingratidão do Vasco com ele, mas eu acho que se o Vascaíno perguntasse pro Vascaíno, ó, naquele estado, o Abel Braga pegou o mesmo time, não conseguiu fazer render, o Ramon já mostrou muito mais futebol, já, eu acho que o Ramon já mostrou uma evolução, qualidade, tinha posse de bola, tinha agressividade, tinha uma defesa até bem postada, por mais que tenha tomado muitos gols. Eu vou falar todos os resultados do Vasco até agora, e vocês pensar que até a 14ª rodada, se falasse pro Vascaíno que ele ia estar com 18 pontos em 10º colocado no Brasileiro, eu acho que todos comprariam esse pacote no começo do campeonato. Eu acho que é um pouco precipitado essa decisão da diretoria. Ó, vamos lá. O Vasco abriu o campeonato, o Vasco que foi líder do campeonato. Ele abriria o campeonato contra o Palmeiras e na primeira rodada e não aconteceu. O jogo foi remarcado, né? O Vasco e Palmeiras, primeira rodada. Segunda rodada, o Vasco enfrentou o Sport, fez 2-0 em casa, resultado positivo. Vamos ver. Vasco, terceira rodada, contra o São Paulo, 2-1 em casa. Então já começou 2 jogos, 2 vitórias. Quarta rodada, o Vascão enfrentou o Ceará, 3-0 fora, resultado de expressão fora. E lembrando, o Ceará naquela época estava disputando o campeonato da Copa do Nordeste, então que foi campeão, então e é um time bom, bem montado pelo Guto, então foi um bom resultado. Então foi 9 pontos em 9 disputados, né, 100% de aproveitamento. Aí empatou com o Grêmio em casa, que é um resultado ótimo se você comparar o elenco do Grêmio com o elenco do Vasco. Foi para 10 pontos. Em seguida, o Vasco enfrentou o Fluminense, perdeu por 2-1, mas eu lembro que jogou bem, foi um jogo bem parelho. Talvez um empate seria mais justo. Foi o pior resultado dos 5 primeiros jogos, né? Na sexta rodada. Lembrando que a primeira foi contra o Palmeiras e não jogou ainda, né? Foi adiado. Depois o Vascão foi contra o Santos e empatou 2-2. O Santos que tem um time melhor que o Vasco, pensando assim com o Soteldo, Marinho, o time do Cuca é bom, tendo o Pato Sanches, Pituca, é um time mais organizado, eu acho que o investimento é maior no Santos do que no Vasco. Então empatar 2-2 na Vila Belmiro, bom resultado. Na 7ª rodada. 8ª rodada, o Vasco ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. Ótimo resultado também. 9ª rodada, Vasco perdeu para o Atlético Goianiense 2-1 em casa. Essa derrota pode ter custado um pouco da credibilidade do Vasco. Mas, lembrando, o Vasco enfrentou um time que, por mais que não, vamos dizer assim, esperavam menos deles, que é o Atlético Goianiense, eles têm jogado bem o Campeonato Brasileiro. Vou até falar a posição atual do Atlético Goianiense aqui, ó. Está em 14º, ele só tem 3 pontos atrás do Vasco. Só que o futebol deles é muito bem apresentado. Também o elenco é pior do que o do Vasco, então poderia ter um resultado melhor em casa. Mas, se eu não me engano, foi no final, alguma coisa assim, mas estava 1-1. Claro, se esperava um resultado melhor. 10ª rodada. O Vasco enfrentou o Botafogo e ganhou de 3-2 na casa do Botafogo, né, no Engenhão. Putz, resultado maravilhoso. Então, até aqui, ó, até a 10ª rodada, todos os 9 jogos, um vacila o outro, mas muito bem.
muito bem. Só que depois foi para a Copa do Brasil e desclassificou lá, acho que por quesito de gol, não lembro de cabeça que eu não acompanhei a Copa do Brasil ainda. Então, pensando assim, o time do Vasco perdeu a Copa do Brasil que poderia render uma grana. Isso deve ter dado um prejuízo muito grande para o time. Muito grande mesmo. Então, é um pouco complicado esperar isso do Vasco. Poderia ter passado o Botafogo, e o Botafogo tem um time, vamos dizer assim, acho que inferior do Vasco. O Vasco tem mais investimento que o Botafogo. Então se esperava mais na Copa do Brasil. Que eu acho que foi aí que azedou o pé do frango. 11ª rodada. Vamos ver aqui ó, o resultado do Vascão. Perdeu por 1-0 pro Coxa. Esse resultado pesa. Pro Coxa pesa. Resultado, mas foi fora. Mas o Coxa que tá se achando no campeonato. Então pesa. Eu acho que poderia ter um resultado melhor. Depois 1-1 com o Bragantino. Também o Bragantino não desencantou ainda. Mas foi em casa. Poderia ter ganhado do Bragantino. Mas ainda não tá ruim até a 12ª rodada. Entendeu? Tá parelho ali. 13ª rodada, Vasco, aí que veio 4-1 que eu falei, o Atlético Mineiro, que pesou demais, eu acho, essa goleada. Eu acho que 2 jogos tomando muitos gols atrapalhou aí a vida do Ramon. E agora perdeu de 3-0 pro Bahia, time do Mano Menezes. Parando para pensar, eu acho que foi precipitado. 14ª rodada, em 10º colocado, 18 pontos somados. Tá 4 da zona de rebaixamento. Mas tá 9 do líder, entendeu? Nossa, mas o líder não tá tão distante assim, ainda não acabou o primeiro turno. Ainda dá, vamos dizer assim, todo mundo sabia que o Vasco não ia disputar o título. Por mais que ele tenha feito um bom resultado no começo, o Vasco não ia disputar o título. O Vasco ainda se empolgou, o time jogando bem, ganhando jogos importantes, o Cano jogando muito bem, o Thales Magno se achando aos poucos, ainda não é o Thales Magno que todo mundo esperava, mas tá se achando aos poucos. O Benítez jogando bem, então tem bons jogadores o Vasco. Tem apresentado um bom futebol aí aos poucos, assim. Claro que 2 derrotas de expressão dói, mas tem que ter calma. Não é assim que você decide um campeonato. Então, pensando, não ia disputar pelo título. O pessoal se empolgou. Eu acho, o pessoal se empolgou. Beleza. O pessoal empolgado tinha que falar assim, Ramon, beleza, vamos tentar manter aí a primeira parte da tabela. 10º colocado é a primeira parte da tabela. É sul-americana. O time do Vasco não é time para sonhar com Libertadores. Na minha opinião, respeito o Vasco, também do Vasco, mas com dificuldades de salário, tentando colocar salário em dia, muitos desses jogadores ficaram muito tempo com salário atrasado, tentando motivar os jogadores, é complicado, gente. É complicado. E eu acho que Libertadores não. Talvez teria que ir mais longe na Copa do Brasil, mas enfrentou um clássico. É complicado você avaliar um clássico. Aí é detalhe. Então, uma desclassificação num clássico na Copa do Brasil doeu mais no bolso, eu acho, do vascaíno. Você entendeu? Então isso é complicado. Isso eu acredito que dói no bolso e também no coração, né? Porque desclassificar pro rival não é fácil. Trechinho aqui eu acho que anunciou por meio de um curto comunicado no site oficial do Vasco. O Clube de Regata Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece os serviços prestados pelo profissional e em breve anunciará seu substituto. Agora que fica a pergunta, quem que pode assumir o Vasco? Eu acho que o Vasco vai atrás de Thiago Nunes, na minha opinião. O nome do mercado mais provável para o Vasco é Thiago Nunes. Se o Thiago Nunes topar aceitar esse time, é um time que já tem um modelo aí que o Ramon deixou, de toque de bola, time agudo, um time que joga para frente. Talvez o Thiago Nunes pode pegar o time e fazer bons resultados. Não sei se vai aceitar, não sei se o Vasco paga o salário, ele vai topar um salário menor para jogar no Vasco, para treinar o Vasco. No mercado, eu olhando assim, é a melhor opção. Por exemplo, assim, se o Diniz cair do São Paulo, talvez Diniz e Thiago Nunes seriam os principais concorrentes pelo Vasco, na minha opinião, não sei. Deixa aqui no comentário quem que vocês acham que o Vasco deveria trazer. Quem que vocês acham que o certo do Vasco era trazer tal treinador, tal, Alto Ori, que saiu agora. Eu não acho também. Eu acho que o melhor nome do mercado é Thiago Nunes. E talvez aí tentar tirar o técnico de outro lugar. Por exemplo, assim, o Mancini não faz um mau trabalho na Atlético Goianiense. Só que, precisa dar tempo. O bom é que o cara que pegar agora o time está em 10º. Também não se espera vitória logo de começo, mas em 2, 3 jogos já tem que dar um resultado. Mas tem que saber que o orçamento do Vasco é pequeno. Eu acho que o técnico que vir vai brigar no máximo por 8º, 7º, sem se jogar o fino do fino. Porque tem muita gente boa nesse campeonato, gente que está embalando agora.
o próprio Flamengo está se encontrando, Atlético Mineiro, Palmeiras, que não vem de derrota fácil, São Paulo, que está lá mal das pernas, vamos dizer assim, de futebol, mas está entre os 5 do primeiro, Atlético Goianiense jogando bem, Grêmio, né? O Grêmio do Portaluppi, Fortaleza tirou ponto ao Atlético Goianiense ontem, Ceará jogando muito bem com o Guto Ferreira, então toma cuidado. Pode trazer o Roger Machado, lembrei o nome do Roger. Eu acho que é candidato ali para vir pro Vasco, sim, mas eu acho que não era hora de trocar. Fez um mau negócio o Vasco, na minha opinião, um pouco de ingratidão pelo trabalho, pelo que ele já trouxe pro Vasco até agora, 18 pontos, 10º colocado na tabela, não é o pior resultado. Eu acho que dá para esperar. Vamos ver se eu acho o aproveitamento do... Não tem um aproveitamento aqui do Ramon. Putz, eu queria ver o aproveitamento do Ramon até agora, que não deve ser do pior. Cara, bom, vamos ver quem que é o próximo jogo do Vasco na tabela, pra gente tentar imaginar se dava para ganhar ou não. Próximo jogo. Lembrando que o Vasco tem um artilheiro aí, o Cano, tá disputando a artilharia, acho que tá com 7 gols. Deu uma sumida aí nos últimos 5 jogos, mas é um bom jogador, tem que ter calma com o cara também. A torcida gosta muito. E o Thales Magno que precisa desencantar um pouco mais. Benítez é bom meia. Eu acho que o Ramon, ele extraiu o melhor de cada jogador ali, viu? Tava recuperando alguns. Acabei de falar, eu tô doido. Próxima rodada é contra o Flamengo. Então, contra o Flamengo, com o Flamengo se achando, eu acho difícil o Vasco ganhar, por mais que seja São Januário. O Ramon, eu esperava muito mais que o time com o Ramon. Agora, sem o Ramon, até entrar um novo técnico, acertar esse time, difícil arrumar um resultado positivo com o Flamengo. Vamos esperar. Eu acho que a diretoria ficou com medo de passar sufoco pro Flamengo, ter uma goleada contra o Flamengo que seria desastroso, né? Dói no ego do torcedor, e demitir assim ia dar um gostinho pro rival. Quis se antecipar, mas eu acho que a única chance do Vasco tinha de um bom resultado contra o Flamengo era o Ramon. Se entrar alguém, vai pegar o trabalho do Ramon, mas vai ter que acertar o time rapidamente. Não acredito que é um bom negócio pro Vasco. O Vasco, que depois disso ia enfrentar o Fortaleza, parada dura em casa. Olha como que é, a tabela não tem facilidade aqui. Depois pega o Inter fora, entendeu? Então o Ramon tirou os pontos que precisava tirar até a 14ª rodada. Não tem milagre. Depois pega o Corinthians em casa, que daí dá para somar ponto. O Corinthians não se achou ainda no campeonato, mas ainda tem. E finaliza o primeiro turno contra o Goiás, que também dava para tirar mais 3 pontos. Igual o Fluminense foi lá e tirou ontem. Então eu acho, na minha opinião, o Vasco precipitou. A diretoria foi um pouco ingrata pelo trabalho. O trabalho era bem feito. Parece que não tem alguém para avaliar o quanto está sendo trabalhado em campo. Acho que não tem um diretor de futebol que sabe avaliar corretamente, porque se ele tivesse, ia dar pelo menos o ano já está aqui, ó, já estamos em outubro, 10 de outubro, está acabando. O Campeonato o Campeonato Brasileiro acaba em fevereiro. No mínimo era até lá. Depois de lá, ficou um bom trabalho, mas não deu resultado. Mas eu tenho quase certeza que o Vasco não cairia nesse campeonato com o Ramon. Agora, pro Ramon, o que segue é que ele teve um bom portfólio ali no Vasco. Pegou um time que não tem... O próprio Abel não deu resultado, né? O Abel não deu resultado com esse time. Ele conseguiu produzir boas coisas com o time. Então, às vezes um time de... Vamos dizer assim, o Fortaleza perdeu o Rogério, né? Que tem muitos grandes times de olho. Ainda mais com eleição chegando agora. O Fortaleza perde o Rogério. Eu acho que seria um bom nome o Ramon. Ramon seria um bom nome. Sei lá, o Mancini, se o Mancini for aqui pro Vasco, o Ramon vai pro lugar dele, eu acho. Acho que dá pra extrair boas coisas, ele mostrou que tem potencial. Bom, galera, deixa no seu comentário se o Vasco fez ou não um bom negócio. Se inscreve no canal, assina o sininho aí pra nós, porque a gente tá fazendo muita live pós-jogo, estamos fazendo aí uns pré-jogos também, então vamos tentar tocar aí com os pré-jogos, que é muito interessante, a gente traz informações da partida e tudo mais. E o pós-jogo na live, a galera tá participando, tá sendo da hora demais. Então fortalece com o likeão, tamo junto. É nóis, molecada. Vamos que vamos.